Se eu te disser que algumas coisas que você aprendeu sobre as eleições ou ficou sabendo, muitas dessas coisas são mentiras, vamos dizer que o voto em branco vai para o candidato que está na frente, ou até mesmo se você justificar seu voto por 3 vezes, seu título é cancelado? Será mesmo que isso é realmente verdade? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você quer saber mais sobre verdades e mentiras de diversos assuntos. Clique também aqui embaixo no sininho para você receber notificações de novos vídeos. E não se esqueça também de se inscrever em nossas redes sociais. Eu sou o Thiago Mesquita e esse é o Descomplicando Troca. Sempre ouvimos falar algumas verdades e mentiras sobre as eleições. Uma delas é os candidatos falando que vai mudar a situação do nosso estado, do país ou dos municípios. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mitos e verdade das eleições. Algumas pessoas falam que se 50% dos eleitores não comparecerem para votar no dia das eleições, as eleições são canceladas. Que merda, hein? Sabia não? A verdade é que o não comparecimento dos eleitores, mesmo sendo este número muito alto, o máximo que vai acontecer é que vamos perder a oportunidade de apoiar os nossos representantes nas câmaras e assim valorizando ainda mais os votos daqueles que compareceram no dia das eleições. Então, para você que acha que se 50% mais uma pessoa não for votar, as eleições serão anuladas, isso é uma mentira. Será? Será mesmo que os votos em branco são direcionados para o candidato que está na frente? Será que realmente isso acontece? Que você vai lá, vota em branco e o seu voto, como não tem direção nenhuma, eu vou colocar esse voto aqui para o candidato que tem mais votos? Não sei. Esse mito existe por causa do artigo 106 do parágrafo único do Código Eleitoral, que determinava que os votos em brancos contassem como um coeficiente eleitoral. Então, aparentemente, ele iria para os candidatos que estavam na frente, favorecendo assim as grandes coligações e desfavorecendo as coligações menores. Mas com o advento da lei, essa regra foi banida do nosso sistema eleitoral. Então, os votos brancos não vão para lugar nenhum. A única diferença é que quando você vota em branco, serve como um motivo de manifestação contra as eleições. Votos brancos e nulos são a mesma coisa? Se você for pensar no ponto de vista prático, vamos pensar assim? Sim, parece aparentemente. Porque se você digita um número que não existe e aperta confirmar, você não votou para ninguém. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E se você digita em branco e confirma, você também não votou para ninguém. Aparentemente são iguais. A única diferença é que quando você vota em branco é um tipo de manifestação pessoal sua contra as eleições. Você quer dizer que não está agradando o sistema político e dos candidatos que estão sendo eleitos ou que estão se candidatando neste ano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O branco, em relação ao voto nulo, ele é identificado como você errou na hora de digitar. Por exemplo, você queria digitar lá 25 e acabou digitando 24. E este número não existe no sistema eleitoral. Seu voto é considerado como nulo, como você errou mesmo. Então, votos brancos e votos nulos não são a mesma coisa. Maneiro! As pessoas mais antigas dizem que eu não posso deixar de votar, que eu não posso ficar falhando muitas vezes, porque senão o meu título será cancelado. É verdade. Eles falam que você pode falhar no máximo ou justificar no máximo 3 eleições. E será mesmo, se eu deixar de votar por 3 eleições, o meu título será cancelado? É mentira! Como todo mundo sabe, o voto ele é obrigatório. A gente vive a democracia, mas você é obrigado a votar. Então, se você não puder comparecer nas eleições, você deve justificar o seu voto. No dia da eleição, aonde que você estiver, ou se passou o dia das eleições, você tem que ir e justificar o seu voto no cartório eleitoral. Mas, como todo mundo sabe, se você não justificar o voto, você paga uma multa. E aí que é a grande questão, é aonde a informação passa errada. Se você deixar de votar 3 vezes, deixar de justificar 3 vezes e deixar de pagar as multas por 3 vezes, você acaba ficando inadimplente em 9 situações.
aí sim o seu título será cancelado. E só para via de informações, você já deve saber que o primeiro turno e o segundo turno são contados como eleições diferentes. Então, se você deixou de votar no primeiro turno e deixou de votar no segundo turno e não justificou, você já tem duas multas. Você já tem duas multas para você pagar. Então, cada turno conta como uma eleição. Então, apesar de não ser recomendado, você pode sim justificar o seu voto quantas vezes você quiser, que o seu título não será cancelado. E em quinto lugar, o que os brasileiros mais gostam e amam de fazer. Brasileiro é apaixonado com futebol, carro e política. Todo mundo sabe que o brasileiro gosta da política e gosta de expressar o seu apoio ao candidato a quem ele apoia. E nos dias das eleições eles falam que a gente não pode vestir camisa, não pode pintar carro, não pode andar com adesivo do nosso candidato. Pô, não sabia. Ah, comemoro mesmo. Isso tudo você pode fazer. Você pode sim se manifestar e expressar o seu apoio ao candidato. O que você não pode fazer é a conhecida boca de urna, que é distribuir panfletos ou as famosas colinhas para as pessoas que estão na fila aguardando o momento de fazer a votação. Isso você não pode fazer, mas botar camisa, boné, pintar seu carro, pintar seu carro e outras coisas semelhantes, isso sim você pode fazer. O que não pode é se expressar em comunicação auditiva e distribuir colinhas influenciando outras pessoas a apoiar o seu candidato. Até porque a escolha do candidato é individual e não pode ser influenciada por ninguém. Apesar de isso aqui não ser respeitado em nosso país. Então essas foram algumas verdades e mitos sobre as eleições. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para você receber novidades de alguns mitos e verdades. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu e tchau!